nessa madrugada, nessa sala tão organizada aí, eu estava olhando aqui, nossa, eu já participei de várias salas, é bênção, todas elas, mas nessa madrugada eu quero trazer para vocês uma mensagem, especialmente, né, aquilo que desperta em cada um de nós, e todos nós temos o dom do discipulado, viu? Desde já eu quero aqui agradecer a Deus por essa oportunidade. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia já no livro de Lucas, no capítulo 10, certo? Capítulo 10 de Lucas, a partir do versículo 38. Todos nós, antes da gente continuar a leitura, todos nós temos um chamado. Todos nós temos um chamado. E eu não sabia disso. Eu descobri através do poder da orientação da palavra de Deus e também da chama do Espírito Santo. Há 10 anos eu cuidei de... Vocês segurem aí na mensagem aí de Lucas, no capítulo 10, no versículo 38, vai falar sobre Marta e Maria, e eu vou dizer para vocês aqui essa importância dessa mensagem dessa manhã. Há 10 anos eu trabalhei com a escolinha de futebol, e através dela eu alcancei, para a glória de Deus, muitos jovens. Jovens estes que, alguns deles, quando desviaram desse caminho, não foram muito longe. E aí, através desse trabalho, nós conseguimos, porque a gente não faz nada só, mas a ideia surgiu na minha cabeça, e eu sou uma pessoa que meu cérebro não para. Meu irmão me conhece muito bem, e assim, as ideias, principalmente do Espírito Santo, vai surgindo em nossa mente. E o nosso objetivo aqui nessa terra, além de cuidar do que é nosso, que é muito passageiro, e não vamos levar nada, a coisa mais importante é cuidar de pessoas. Jesus amava pessoas. Eu estou até com um lenço de desbravador aqui, porque eu fui o fundador do clube também aqui na cidade. Tive esse privilégio, cheguei sozinho. E muitas vezes eu chegava no ginásio, convidava algumas crianças também, já saindo da escolinha de futebol, porque eu não posso perder muito tempo. Foram 10 anos de escolinha de futebol. Conseguimos salvar muitos jovens. Eu tenho esse dom que Deus me deu de estar sempre entre os jovens, com todo respeito, dentro daquilo que é permitido, no poder da palavra, de atraí-los. E a igreja tem um respeito muito grande. A igreja do Alto da Ema, a qual frequenta, a segunda igreja, que desmembrou da primeira igreja, ela é cerca de 80% jovens, só jovens. E eles são bênção. Esses meninos, quando se reúnem, eles começam lá aquele trabalho, eu fico feliz, porque eu olho assim para o que Deus tem nos dado e a gente vê realmente um futuro da igreja. Eu diria não o futuro, o presente da igreja. Então, assim, na obra de Deus, eu pergunto nessa madrugada para cada um de nós, o que nós temos feito dentro da obra de Deus, naquilo que nós podemos fazer? Às vezes eu não consigo fazer uma escolinha de futebol, eu não consigo fazer um projeto de desbravadores, como o nosso projeto hoje, Clube Alfa Gênesis, aqui da cidade de Antônio Martins, que tem mais de 60 jovens. E a maioria deles são todos batizados. Entrou no clube, o objetivo batizar, levar para o céu. É jovem trazendo jovem. E aí, hoje, para a glória de Deus, o meu filho é o atual diretor do clube, o Miqueias. Toda a minha família, para a honra e glória de Deus, eu consegui, através do Espírito Santo, né? O Espírito Santo é quem convence, não somos nós, mas a pessoa mais importante da minha vida, meu irmão está aqui me ouvindo, eu ganhei para Cristo, nós ganhamos para Cristo, que foi o meu querido pai, que dorme no Senhor, né? Ele não está mais entre nós, e agora eu tenho o pastor Léo Décio como o meu pai. Ele é quem me dá uns conselhos, quando eu começo, ele vai ali e diz, ei, rapaz, vem aqui. E aí eu tenho um respeito enorme pelo meu irmão, pastor Léo Décio, não só como irmão, como ele falou aí, 2 vezes de sangue, mas também até mesmo como um pai. Ele me aconselha, né? E eu agradeço pela vida dele, esse servo valente, corajoso, missionário, assim também como a sua esposa Nefa. E aí eu tive o privilégio de ganhar o meu pai, de ganhar a minha mãe,
de ganhar a minha irmã. Peço oração pelo outro irmão nosso que está afastado dos caminhos de Deus, né? Como ele falou, nós perdemos uma irmã muito jovem. Então, assim, eu comecei a ganhar a minha família, porque, assim, a gente tem que ganhar as pessoas, mas a gente tem que se preocupar com a nossa família. A família é algo que a gente tem que trabalhar com oração, com dedicação, orar a Deus para que a gente possa também cuidar da nossa família, né? Porque, assim, chegar no céu com um monte de gente, olhar assim, cara, e não ver a família, é algo que a gente vai, com certeza, né, desejar ganhar a família. Então, assim, tudo isso ensinado de Jesus. Através do capítulo 10, versículo 38, a palavra do Senhor diz assim, olha só, de onde é que a gente aprende a ganhar pessoas para Jesus? Não é fácil, porém também eu não acho difícil. Existem várias formas. O próprio Jesus, quando chega ali na casa de Marta e Maria, versículo 38, ele fala assim, a narrativa do texto, né? Indo ele de caminho, entrou Jesus num povoado, num povoado. Então, e certa mulher, chamada Marta, hospedou-se na sua casa. Tinha ela uma irmã, uma serva também lá do Senhor, chamada Maria. E esta quedava-se assentada aos pés do Senhor. Maria resolveu ficar aos pés do Senhor Jesus, ouvindo-lhe os ensinamentos. Olha só o segredo aqui. Maria vai agora de encontro a Jesus, se senta ali pertinho dele e começa a ouvir os ensinamentos de Jesus. Não existe nenhum professor melhor do que Jesus. Não existe algo que a gente possa aprender, mesmo fazendo tanto estudo, mesmo lendo livros, mesmo treinando, fazendo muita coisa, nós aprendemos de Jesus. E nesse momento ele estava ensinando ali a Maria. Mas o que acontece com Marta, que muitas vezes representa grande parte da vida dos nossos irmãos, ou até mesmo a nossa vida? Quem sabe, eu não sei se tem alguém aqui na sala parecido com Marta, muitas vezes correndo para lá e para cá, já naquela ansiedade fora do comum, muitas vezes cuidando desse mundo, enquanto Marta olhava agora para Jesus e Maria ali sentado, versículo 40, Marta se agitou, ela começou agora a ficar preocupada, porque estava ali vendo Jesus sentado, né, conversando com Maria, e tinha muitos serviços para fazer, tinha muitas atividades para fazer, trabalhos para fazer. E aí ela agora se incomoda, porque ela estava vendo agora Maria ouvindo de Jesus e dizendo, vamos cuidar, porque o negócio aqui não vai dar tempo. Na nossa linguagem popular nordestina de falar, não temos tempo mais para nada, Maria. E aí você fica batendo papo aí com Jesus, e aí cuida, Maria. Olha só, Marta agitada de um lado para outro, ocupada, né? Em muitos serviços, em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse, Senhor, não te importa de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? O senhor não se preocupa, o senhor não está vendo que eu estou correndo sozinha, né? E aí, deixa eu ficar sozinha aqui, ordena-lhe, pois que lhe venha me ajudar. Meus queridos irmãos, naquele momento, o trabalho de Marta era importante. O seu trabalho era importante, é importante. Eu também tenho uma lojinha aqui, eu trabalho, sou comerciante. Alguns me perguntam, irmão Zizi, o que é que o senhor é, por amor de Deus? Porque até agora a gente não tentou descobrir. O senhor é desenhista, o senhor é pintor, o senhor é evangelista, o senhor é professor de escola de futebol,
o Senhor é desbravador. Irmãos, Zizi, o que é que o Senhor é? Eu digo, amigo, eu sou aquilo que Deus quer que eu seja, nas mãos do Senhor. Entendeu? Então, eu quero que você deixe, não deixe você escolher, deixa Deus escolher por você. Se coloca nas mãos de Deus, porque assim, o trabalho, meu querido, olha, a minha vida é muito corrida, mas assim, foi para Deus ali, ó, você tem que dar pausa ali, você tem que parar aquele serviço e dizer, tudo bem, Senhor, eu estou agora cuidando de uma cidade que não tem presença adventista. E essa cidade precisa muito de Deus. Ela é uma cidade considerada de uma carência de atenção de oração lá. Não é, as pessoas, elas têm um certo cuidado de entrar lá, e aí aquela preocupação por ser uma cidade especial, a cidade de João Dias, aqui no Rio Grande do Norte, lá não tem presença adventista. E aí inventaram de fazer aqui, para a honra e glória de Deus, um projeto chamado 1.8, que é para levar a mensagem para cidades que não têm presença adventista. Aí, olha só onde foi que caiu, né? Caiu nos pinhaços do irmão Zizi, no modo popular de falar. E aí eu digo, cara, o que eu faço agora, meu, para ir para esse lugar? Aí o Espírito Santo diz, vai. Eu digo, mas Senhor, como é que eu vou? Ele diz, do jeito que eu mandar. Você não tem o que fazer, você vai do jeito que eu mandar. Então, lá nós já temos com o PG, nós já batizamos, para a honra e glória de Deus, 2 jovens lá naquela cidade, já tem uma família preparada para ser batizada, e lá, para a honra e glória de Deus, já tem presença adventista. Quantos podem dizer amém, irmãos, nessa madrugada, irmãos? Quantos podem dizer amém? Olha só, e daí em diante, o que acontece? O Espírito Santo agora trabalha no coração de Maria e fala o seguinte, Maria, você tem escolhido a melhor parte. E aí, essas palavras agora chegam no coração de Marta. Quem sabe você agora, meu querido irmão, está querendo colocar a carruagem na frente dos bois e não tem como funcionar a coisa. A bênção, ela vem do céu. A palavra do Senhor diz que Ele é quem tem a chave. A palavra do Senhor diz que é Jesus que tem a chave. Ele é quem conduz. Ele é quem vai na frente. Ele é quem diz, olha, o tempo é meu. Vai apenas e prega o evangelho. Fala para a tua família que eu estou voltando. Fala para teus filhos que eu estou voltando a essa terra para te buscar e para pegar a eles também. Fala a teus vizinhos. Essa mensagem chegou nos meus ouvidos e de princípio, quando ela chegou, eu dizia, não, Senhor, eu não. Chama outro. Quando eu cheguei aqui na cidade de Antônio Martins, a igreja era fechada há 10 anos. 10 anos. E eu encontrei uma família, e aí eu convidei o irmão a abrir a igreja, e o irmão falava, não, irmão, vamos ficar aqui em casa mesmo, ninguém dá muita importância. Eu falei, meu irmão, é o seguinte, o Espírito Santo está me incomodando aqui, e ele está mandando a gente abrir a igreja. Nesse tempo, a igreja estava fechada, tinha passado 10 anos, e ficou esse remanescente aí. E, de repente, o Espírito Santo começou a cobrar, né? Aí eu fui, era um casal, né? E aí tinha mais 2 filhos, e, de repente, eu disse, Senhor, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Não tem ninguém aqui da igreja adventista, não tinha um folheto, não tinha um contato, não tinha nada. Olha só a bênção que Deus fez aí. E aí o que acontece, né? Eu orava a Deus para que viesse pregadores para essa cidade. E aí eu orava para que viesse pastor, para que viesse um evangelista, para que viesse uma pessoa culta, alguém que conhecesse a mensagem melhor do que eu, porque eu era muito jovem naquela época, e eu não sabia de nada praticamente. Só, meus irmãos, que a palavra do Senhor diz que quando Deus chama, e a obra é dele, ele capacita. Não é a sua palavra, não é as nossas palavras, é a palavra de Deus. E aí eu comecei agora a dizer, Senhor, quer dizer, resumindo a história, que é muito longa,
Quer dizer que o senhor quer que eu vá evangelizar essa cidade de Antônio Martins? Porque assim, eu tenho orado tanto e não tem aparecido ninguém. E por incrível que pareça, foi isso que aconteceu. Uma noite eu tive um sonho, e eu sonhei com Isaías, naquela passagem, que Deus olha para Isaías, lá naquela visão, e diz assim, ó, quem enviarei? Quem há de ir por nós? E eu já vinha lutando com Deus, que eu não queria ser eu. E aí a palavra do Senhor vem no coração, através da palavra de Isaías. Num sonho eu estive lá, eu vi a igrejinha toda cheia de poeira e tal, muito pequenininha, aquela coisinha. Eu digo, meu Deus do céu. Então o Espírito Santo diz assim, ó, vai tu. Quem tem que ir é tu. Não tem negócio aqui no momento do pastor, não tem esse negócio não. Eu falei, Senhor, mas eu não tenho nada, eu não tenho estudo bíblico, eu não tinha nada. Sabe o que foi que o Espírito Santo falou? Tu tem o maior manual que faz transformar vida e corações. Tu tem a palavra de Deus, tu tem a Bíblia. Tu está esperando o quê? Tu não tem a Bíblia? Aí eu falei, tá bom. Então, assim, com Deus, irmãos, não se discute. Quando Ele mandar, você vá. Não pergunte, não questione, toma o rumo aí da tua história. Eu não sei qual é o teu estudo bíblico, eu não sei qual é o teu contato. Você olha para a pessoa e diz assim, cara, eu estou dando estudo bíblico para essa pessoa, mas parece que ela não está nem aí. Você não sabe o trabalhar de Deus. Quando a pessoa não aceita pela mensagem, Deus cria situações. Então, o que acontece? Eu comecei a criar um PG na minha casa. Meu pai não queria saber da mensagem adventista. O Léo sabe da história aí, o testemunho, viu? O nosso pai, ele não queria saber da mensagem adventista. Ele era totalmente inimigo dessa mensagem por não conhecer. Quem não conhece se torna inimigo. E aí eu comecei um trabalho, Deus criou uma situação na minha família, e eu cheguei para meu pai, olha só, cara, logo de cara para o pai, para a família, para a minha mãe. E aí Deus criou situações, né? E eu criei um PG, e nesse PG, 10 pessoas, para a honra e para a glória de Deus, desceram as águas batismais. Amém? O Espírito Santo de Deus quem fez tudo isso. Cara, ganhar meu pai foi a coisa mais preciosa que eu tive na minha vida. Eu já ganhei muitas almas para Deus. O pastor Léo Décio, minha família, aí veio minha irmã, né? Os demais, mas ganharam meu pai, porque assim, o nosso pai, ele foi uma aprovação da nossa fé. O Léo, quando entrou na igreja, ele não era a favor, ele era aquela pessoa que ficava ali resistindo, comigo também. É uma história muito longa, em pouco tempo. E aí, na oração, meus irmãos, o poder da oração, que é o que vocês estão fazendo aqui nessa sala. Deus, ele é poderoso. Não existe coração duro para a palavra de Deus. Não existe algo impossível para a palavra de Deus. E Deus quebrou o coração do nosso pai. Deus quebrou o coração daquelas pessoas. O nosso pai, que era um ser humano difícil a aceitar a palavra de Deus, ele se tornou para nós um grande exemplo. Ele sempre foi um exemplo de pai. O nosso pai, ele foi um exemplo de pai em tudo, mas na questão da palavra, por não aceitar, ele não tinha conhecimento. E quando ele aceitou essa palavra, ele passou a ser um missionário. Nosso pai passou a ser uma ovelha, sabe, daquela pessoa que era um pouco meio rude, meio de não entender as coisas. Nosso pai passou a ser uma criança no modo de falar. E ele dormiu no Senhor como um grande missionário. Eu tenho um desejo um dia também de, se um dia deixar essa terra assim como meu pai deixou, um grande adventista, um homem de Deus, assim também como é a minha família. Então, assim, por que eu estou falando do meu pai? Porque ganhar alguém da nossa família é muito gratificante. Ganhar as pessoas também que não são da família é muito gratificante. Ganhar uma alma para Deus é muito gratificante. E diante disso, a gente precisa aprender de Jesus. E o segredo é o ensinamento. O discipulado hoje na minha vida tem sido algo fantástico. O que é que eu faço? Eu começo a trabalhar, por exemplo, eu faço um evangelismo na proporção de que eu vejo
que dentro ali da oração vai sair frutos. Os meus evangelismos é tão interessante que de 10 pessoas que eu faço para a glória de Deus, ou 10, ou 20, ou 30, o Espírito Santo, na orientação de Jesus, do Espírito Santo, uma grande porcentagem aceita a mensagem. E eu fico muito feliz com isso. É tanto que lá em João Dias, no PG, das 3 pessoas, dos jovens que nós convidamos, 2 se batizaram. Olha só que coisa magnífica. Agora, de onde vem tudo isso? Na orientação dos ensinos de Jesus. Às vezes nós ganhamos as pessoas, gente, um sorriso. Às vezes nós pregamos um sermão na igreja, e é importante, é interessante, mas aquela mensagem, naquele momento, não chega ao coração da pessoa. Mas, às vezes, o segredo está na porta da igreja, em quem está na recepção da igreja. Olha, a recepção da igreja deve ser o lugar mais especial da igreja, porque é onde a pessoa tem o primeiro contato. Você escolhe a irmã mais sorridente da igreja, e se ela não sorrir, você tem que dar uma aula para ela sorrir, você manda ela fazer um curso para ela sorrir, você manda ela procurar um profissional como sorrir para as pessoas, né? Faz uma oração ali, e ela começa a sorrir, e aí você chega na igreja e diz, mas rapaz, a irmã, vou usar aqui um termo, não sei se tem nenhuma Maria aqui, rapaz, a irmã Maria não é de sorrir, cara. E o que está acontecendo com a irmã Maria? Que eu chego na igreja, ela está me abraçando, ela está sorrindo, meu irmão, não há mais poder maravilhoso do que você receber um abraço de um irmão verdadeiro e dizer assim, olha, meu irmão, seja bem-vindo, Jesus te ama e nós vamos para o céu. Cara, isso quando sai de dentro do Espírito, isso cria em nós o sentimento de que nós somos povo de Deus, que nós somos famílias de Deus. E através desse ensinamento de Jesus, agora Jesus fala para Marta, 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 para de correr, tu está fazendo as coisas, é importante, mas não, tu não está fazendo como eu estou dizendo. Maria está escolhendo a melhor parte. E por que Maria escolheu a melhor parte? Porque Maria estava ouvindo os ensinamentos de Jesus. Então, diante disso, nós temos que dar uma pausa. Como que eu posso ganhar alguém para Jesus? Primeiro, orando. O segredo é a oração. E aí, diante disso, depois que a igreja de Deus ganha alguém para Jesus, ela tem que cuidar. Os líderes da igreja, que hoje é um desafio ser um líder da igreja, porque assim, não existe crente perfeito, meu irmão. Se existe algum irmão perfeito, ele tem que ser transladado, ele não tem mais que estar aqui em nosso meio, ele já deveria estar no céu. Então, se você está aqui no nosso meio e não foi transladado, tem alguma coisa errada. Então, você não é perfeito. Outra coisa, entenda uma coisa, nós somos pecadores, mas nós somos os mensageiros desse mundo. Nós temos que anunciar a palavra para os nossos vizinhos, para os nossos amigos, no trabalho, na escola e, acima de tudo, nem precisa falar, basta apenas testemunhar. O que é testemunhar? É a pessoa olhar para você e ver em você a imagem de Jesus, através do amor, através do respeito, através da alegria, porque crente que não sorri adoece e precisa ir para o médico. O crente tem que sorrir. O crente tem que sorrir muito, cara. Ele tem que ter uma vida aqui altamente feliz aqui nessa terra. Por mais que o mundo esteja se acabando. Sabe por quê? Porque nós não somos cidadãos dessa terra. Nós somos cidadãos do céu. Então, assim, é interessante as pessoas falando, irmão, o que está acontecendo? As coisas estão pegando fogo, parece que não melhora. Sabe o que é que eu falo? Minha irmã, meu irmão, daqui para frente não vai melhorar nada. Só vai ficar pior. Jesus não disse que tem que acontecer. Agora, o que está acontecendo com a nossa igreja, com o povo de Deus? Alguns estão dormindo no discipulado. O que seria o discipulado? Você ganha alguém para Jesus, você tem que cuidar, você tem que orientar, treinar e ensinar. E não é impossível, porque eu também não sabia nada disso. Eu não sabia nada. Eu me lembro quando foi para mim pregar pela primeira vez,
Eu cheguei na igreja e era para pregar em 50 minutos. Eu fiz um sermão para pregar em 50 minutos, mas quando eu terminei, apenas, quando eu olhei para o tempo, para o relógio, era 5 minutos. Eu já tinha terminado o meu sermão. E a igreja olhou para mim assim e falou assim, já acabou? Eu disse, eu esperei 50 minutos, mas era 5 minutos, acabou. Eu fiz a minha oração, fui para casa e nunca me esqueço disso. Hoje eu acho que eu falo demais, mas no bom sentido, louvado seja Deus. Fui aumentando para 7 minutos, para 10 minutos, olha só, chegou 5 minutos aí. Então, nesses espaços e nessas experiências de vida, meus queridos irmãos, concluindo aqui, quero dizer a vocês que a nossa vida aqui nessa terra, ela é muito passageira. E nesses 5 minutos que eu tenho para você, se você está como Marta, e assim como eu, qualquer um de vocês, às vezes nós somos tentados. Na oração do Pai Nosso, Jesus fala assim, vocês devem orar para não cair em tentação. Muitas vezes a gente pensa que a tentação é aquela tentação das pessoas que vão buscar lá no mundo as festas, as bebidas, aquelas coisas. Muitas vezes não é isso. É a tentação de deixar de ir o culto na igreja, cair na tentação na vida mesquinha, de uma vida cristã que, quem sabe, se você ainda não está sentindo mais a chama do Espírito Santo, nessa madrugada, acorda, irmão. Olha, não tem para onde você ir. O lugar é a casa de Deus. Os cultos na quarta-feira de oração, domingo, sábado pela manhã, o dia do Adventista, no sábado pela manhã, é na casa de Deus. Ele não tem o que fazer em lugar nenhum, a não ser que ele vá fazer um trabalho missionário. O trabalho do Senhor tem que ser prioritário em nossa vida, não só na igreja, como também na nossa vida. Eu louvo ao Senhor nessa madrugada. Eu espero que eu tenha contribuído, aprendido com vocês, vi aí os louvores. Eu espero, alguns aqui eu não sei que eu não vou conhecer, quem sabe pessoalmente, mas eu tenho certeza que lá no céu, na nova cidade santa, nós iremos contar a história daquela madrugada que estivemos aqui na sala de oração. Você se lembra, irmão, quando estivemos lá, eu, você, Jesus, o Espírito Santo e os demais irmãos conversando naquela madrugada? Agora, meus queridos irmãos, o nosso maior desejo é um dia, com certeza, além de ir à igreja, além de fazer tudo, sabe? O nosso maior sonho é deixar esse mundo. Esse mundo não tem nada para nós. Aqui nós somos tentados a ser seduzidos, até mesmo, quem sabe, pelo trabalho, que é bom e que é necessário, mas que não pode tomar o lugar de Deus. Nada nessa vida, nada pode tomar o primeiro lugar de Deus. As primeiras horas da manhã devem ser dedicadas ao Senhor. E eu louvo ao Senhor por estar com vocês. Quero aqui nesse momento, especialmente, orar por todos que se encontram aqui nessa sala. A vida cristã não é fácil. Jesus disse, no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo. Confia em mim. Eu estou voltando. Eu venci o mundo. E em Jesus nós podemos vencer. Quantos podem nessa manhã, além de mim, que desejam um dia deixar esse mundo, ser um servo de Deus, uma serva de Deus? Às vezes nós não sabemos fazer e não sabemos mesmo, mas através do poder de Deus, através do Espírito Santo, quem sabe nós possamos ser um pregador para um ou para 1 milhão. O Espírito Santo, ele nos chama para sermos missionários nessa terra sem Deus. Nós somos a luz desse mundo. Quantos querem nessa manhã, além de mim, nessa madrugada, ser um instrumento de Deus para servir ao Senhor, ser uma bênção na sua vila, na sua casa, na sua família, na escola, no trabalho? Dê um salve aí com a mão. Que bênção. Que Deus abençoe cada um de vocês. Para mim é um privilégio. Muito obrigado nessa madrugada. Eu não estava esperando, mas tenho certeza que foi muito bom estar com vocês. E a palavra é a palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos. Viu? Pode concluir com a oração, irmão.
Sim, posso, vamos só orar para a gente concluir aqui e em seguida passo a palavra para vocês. Vamos orar. Ó Deus eterno, querido Pai, Senhor, Tu sabes os nossos passos nesse dia, Senhor. Não sabemos como findará o dia, Senhor. Sabemos apenas como ele está começando, Senhor. E dessa forma, na Tua presença, Senhor, queremos aproveitar para pedir perdão dos nossos pecados, Senhor. Não somos perfeitos, querido Deus, mas somos o povo escolhidos, os remanescentes que levarão a mensagem, a última mensagem de alerta para esse mundo. Jesus está voltando, Senhor. E nós precisamos nos preparar, Senhor. Ó, querido Deus, nos prepara para esse dia, Senhor, que pode ser ainda hoje, Senhor. Pode ser amanhã, pode ser daqui a 1 ano, Senhor. Pode ser daqui a 10 anos, eu não sei, querido Deus. Para alguns, Jesus está voltando agora, Senhor. Quem sabe para cada um de nós, há alguns dias, eu não sei, Senhor. Mas queremos ter o privilégio, Senhor, nessa manhã, de pedir perdão dos nossos pecados. E obrigado, Deus, porque o Senhor nos perdoa. Faz de nós um servo e uma serva do Senhor, para a honra e para a glória do Teu nome, Senhor. Entregamos aqui, Senhor, os sonhos, os desejos, os pensamentos do Teu povo aqui nessa sala de oração, Senhor. Nos capacita para essa obra. Tudo isso que pedimos, agradecidos, em nome de Jesus. Deus seja louvado. Amém.